Faz mais de 3 meses que o naufrágio, que terminou com a morte de 2 pescadores, 5 estão ainda desaparecidos e 17 sobreviventes, aconteceu no sul do estado. Ainda hoje, as famílias procuram por informações sobre direitos e também cobram da empresa dona do barco uma postura para garantir assistência aos familiares. A gente foi em busca de um advogado especialista em direito do trabalho para explicar algumas questões em situações como essa. Veja. Mais de 3 meses depois, parte das famílias dos pescadores que naufragaram num barco de pesca de Itajaí continuam atrás de informações e de direitos, entre eles o do valor da rescisão contratual dos trabalhadores. É o caso da Hilda, que perdeu o marido Ricardo. O corpo do pescador foi encontrado 15 dias depois do naufrágio. Em dezembro, ela conseguiu fazer a certidão de óbito do parceiro, mas a empresa JS Pescados só deve fazer o pagamento da rescisão em abril, 5 meses depois da morte do marido. Até agora nada, nem a rescisão, nada. Eles não ligam para saber como que está a família, nada. Velório quem pagou? A gente. A indignação da dona de casa, que agora vive da ajuda da família, é por causa também da falta de atenção que a empresa teve com as famílias dos pescadores. A gente está ajuda de família, ajuda de sogro, de sogra, porque a firma ali nem tostão. Essa é a mesma situação que a família do pescador Alisson, que continua desaparecida após o naufrágio, está passando. Tanto a mãe quanto a esposa explicam que em nenhum momento, durante esses 3 meses do desaparecimento do pescador, a empresa ligou para os familiares. Mas assim dizer, o Neuza, aí nós vamos tirar o barco, o Neuza, nós vamos mandar alguém lá embaixo ver o que aconteceu. Nada. Onde é que estão esses corpos? Nadinha. Eu gostaria muito, principalmente, se a empresa se manifestasse, desse uma satisfação para a gente, porque tanto meu marido como mais 5 famílias também estão numa situação dessa, né? E nada. O caso da família de Alisson é diferente, mais complicado. Sem a localização do pescador, não é possível dar a entrada nos documentos necessários de rescisão, pensão e seguro de vida. Hoje eu quero uma resposta, onde é que está o meu filho? O que aconteceu com o meu filho? Eu queria que alguém me desse uma resposta. Ele saiu para o mar e não voltou. Ele saiu dentro de um barco dessa firma, voltou um pouco, não voltou outros. E o que eu mais quero hoje é o meu filho. Na época, a Marinha do Brasil anunciou que encerrava as buscas por causa das condições climáticas. E dentro dos critérios internacionais, não havia probabilidade de localizar sobreviventes. Por isso, a família dos 5 pescadores que seguem desaparecidos precisam fazer a certidão de óbito por morte presumida, quando o corpo não é encontrado, mas há evidências suficientes para oficializar a morte. Por isso, a nossa equipe perguntou a um advogado especialista em direito do trabalho como deve proceder as famílias dos pescadores que ainda não têm a certidão de óbito em mãos. Ele explicou que parte dessas informações e do documento necessário para dar entrada na certidão é preciso ser informado ainda pela Marinha do Brasil ou pela Capitania dos Portos da cidade. A partir da certidão do óbito é que começa as obrigações do empregador, da seguradora. Então, se não se passou dessa primeira fase, que seria a obtenção da certidão de óbito, não há o que se fazer. Apenas para ficar em cima, né, acompanhar como é que estão os procedimentos para que não se protele por muito tempo. É barra, meu amigo. Desapareceu até ter uma certidão de óbito em mãos para poder ir em busca dos recursos necessários de que eles têm direito, é complicado. Mas, enfim, isso é em termos de especialista para poder saber exatamente o que deve ser feito agora. Eu imagino o desespero dos familiares nesses casos dos desaparecidos, então, né? Não tem nem a pessoa viva e nem a pessoa encontrada, né, morta. É um negócio inacreditável. Olha, é barra. Mas, enfim, o representante da empresa JS Pescados, o advogado Flávio Fraga, nos atendeu na manhã de hoje. A gente mostra agora quais são as respostas referentes aos pedidos das famílias dos pescadores desaparecidos e também dos que foram encontrados.
Ele começa explicando por que a família do pescador, Ricardo, vai receber a rescisão em abril. O fato dela receber somente em abril não é por culpa da empresa, e sim pelos trâmites do processo. Ao contrário do que alguns estão falando, a empresa tem prestado todo tipo de assessoria para os familiares das vítimas. Tudo que chega na empresa, todo requerimento é atendido. A empresa chegou a considerar a possibilidade de realizar buscas da embarcação naufragada, sendo que 2 funcionários teoricamente ainda estavam lá? Sim, a empresa cogitou, inclusive consultou algumas empresas do ramo, especializadas nesse tipo de resgate, só que pela localização da embarcação e a profundidade da mesma, se torna inviável esse resgate. Qual será o posicionamento da empresa para com as famílias dos funcionários que não tiveram o corpo identificado? Essa orientação já foi dada. A empresa orientou no sentido de que ela procure um advogado para que proponha uma ação para que seja declarado a morte presumida desses desaparecidos e, com isso, agilizar tudo que é necessário junto à seguradora, junto ao INSS, e para que conclua o inventário dessas pessoas.